Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. É muito bom ter vocês aqui para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre fé e obras. Se eu sou salvo pela fé, por que eu preciso das obras? Será que o apóstolo Paulo está em contradição com Tiago? Fique até o final do vídeo, mas antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos pedir a sua presença e a unção do teu Espírito Santo para o estudo de hoje. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Para uma boa compreensão de qualquer assunto, é necessário definir palavras para ter noções exatas do seu significado. O que é fé? Dentre tantas definições corrigidas, estas se avultam por sua especificidade. A fé é um ato pela qual o homem se entrega a Deus. Bíblia de Jerusalém, página 1472. Em Romanos 12:3, Paulo nos lembra que a fé constitui um dom concedido a cada pessoa. Vamos ler Romanos 12, verso 3? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sua definição real, segundo o sentido que Jesus lhe deu, é confiança. É atitude de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele e ainda o abandono pelo homem de toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação. Fé significa apegar-se às promessas de Deus em Cristo, dependendo inteiramente da obra terminada de Cristo referente à salvação. Fé implica em completa dependência de Deus e plena obediência ao Senhor. Fé é o ato de entrarmos numa relação de concerto com Deus. Cristo deu à fé um valor importante na salvação, como nos mostram as passagens de, vamos ler Mateus 15, versículo 28, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. E no Antigo Testamento, será que encontramos a palavra fé? Vamos ler Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Seria pequeno o emprego e a aceitação da fé no Velho Testamento? Não. Embora a palavra fé seja pouco e não se repete de maneira nenhuma, a ideia de fé é destacada por vocábulos que transmitem o mesmo sentido, tais como crer, confiar, esperar, que ocorrem em abundância. Mesmo nessas passagens, os comentaristas acham que o termo hebraico mais significa lealdade, perseverança, fidelidade do que fé. Era confiança em Deus. Para Paulo, fé é confiança em Cristo. A fé é altamente preeminente, porque agora Cristo se tornou mais real. Boas obras podem ser definidas assim: obediência às leis de Deus, prestar-lhe adoração, levar uma vida santa, praticar a caridade, visando granjear méritos para a salvação. Nas palavras de Paulo, seriam as obras da lei, biblicamente ou de acordo com Tiago. A pessoa justificada diante de Deus deve pôr em ação a sua fé, realizando boas obras. Teologicamente, nós a chamaríamos obras da fé, da graça ou do amor. A salvação não é o fruto das boas obras, por mais significativas que sejam
nossas boas obras, elas não podem desfazer os nossos pecados. Porém, ao aceitar a Cristo, desejamos fazer o bem. Vamos ler Romanos 3, 20 e 21. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Entende-se este assunto tão vagamente que milhares e milhares de pessoas que pretendem ser filhos de Deus são filhos de Satanás devido a confiarem em suas próprias obras. Deus exigiu boas obras, a lei as reclama, mas como o homem se colocou em pecado, onde suas boas obras eram destituídas de valor, somente a justiça de Deus pode valer. Tudo que o homem pode fazer concernente à sua própria salvação é aceitar o convite. Vamos ler Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O homem sempre comete um erro em religião, quando transforma meios em fins. Jejum, oração, ir à igreja, guardar o sábado, praticar boas obras, não são fins, mas meios que nos ajudam na vida espiritual. Se nossas obras nos garantissem a salvação, privaríamos a Cristo de ser nosso mediador e nosso Salvador. A nossa salvação é por meio de Cristo e pela graça somente, pela fé em seu sangue, que o homem é justificado pela fé. Vamos ler Romanos 3, 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O verso 27 de Romanos 3 torna claro que se o homem fosse justificado pelas obras, ele teria razão para se vangloriar. Mas, sendo justificado porque Jesus é o objeto de sua fé, então todo crédito pertence a Deus. Se a pessoa não é salva por meio das obras, muitos concluem então que não há necessidade de praticar boas obras. É necessário deixar bem claro a diferença entre fazer boas obras, visando alcançar a salvação, e praticar obras, porque a pessoa foi salva. No primeiro caso, boas obras são causa ou meio de salvação. No segundo, as boas obras são o resultado, os frutos daquele que nasceu de novo. Se as boas obras salvassem os homens, teriam de se gloriar e por seu intermédio alcançariam o céu. Jesus Cristo é o único caminho para o céu. As obras nunca foram meio de salvação. É bom saber que somos salvos. Primeiro, pela graça, é a fonte, Romanos 3, 24 e Efésios 2, verso 8. Segundo, pelo sangue, é o meio, Romanos 5, verso 9. Terceiro, pela fé, é o método, Romanos 5, verso 1. Quarto, pelas obras, são os frutos, as evidências, Tiago 2, verso 24. O crente não pratica boas obras para ser salvo, porém, está salvo pela fé em Cristo, por isso as pratica. Em Efésios 2, verso 8, Paulo, pelo Espírito Santo, diz, vamos ler Efésios 2, verso 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nesta maravilhosa Escritura, temos as duas partes envolvidas no plano da salvação. Deus e o homem. Da parte de Deus é a graça. Graça é o favor de Deus, presente de Deus. A mão de Deus está estendida para o homem com o presente eterno que é Jesus. O Salvador lhe é oferecido inteiramente de graça, isto é, sem dinheiro, sem preço. A parte do homem é a fé. O homem estende a sua mão e recebe de Deus o presente que é Jesus. E nesse ato de Deus, dar o homem, receber, consumou-se a salvação. A parte do homem é apenas dizer, sim,
Eu aceito o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu creio. Isto é fé. As boas obras são condenadas quando praticadas visando a salvação. Porém, são necessárias e aceitas por Deus como resultados da salvação que Cristo nos oferece gratuitamente. As Escrituras aconselham a prática das boas obras quando realizadas com o Espírito de Cristo, obras de fé, da graça ou do amor. Vamos ver alguns textos bíblicos exaltadores das boas obras. Primeiro, Salmo 90, 17, confirma sobre nós as boas obras da nossa mão. Segundo, Provérbios 10, 16, a obra do justo conduz à vida. Terceiro, Eclesiastes 12, 14, porque Deus vai te trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As seguintes passagens de Paulo são a comprovação máxima de que ele esperava que os crentes praticassem boas obras como fruto de salvação. Primeiro, Tito 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Segundo, Colossenses 1, verso 10. Frutificando em toda a boa obra. Terceiro, 1 Timóteo 6, verso 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Quarto, Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. 5. Atos 9, 36. Tabita era notável pelas obras boas que fazia. 6. Apocalipse 2, verso 10. Conheço as tuas obras. 7. Mateus 21, 18 a 20. A condenação da figueira que não produzia fruto é a prova máxima do desejo de Cristo que seus filhos produzam boas obras. A fé e as obras são coisas excelentes, mas cada um no lugar que a Bíblia lhe destina no plano da salvação. Paulo e Tiago se harmonizam. Os críticos da palavra de Deus chegam a afirmar que a Bíblia entra em contradição consigo mesma no tocante à fé e às obras. Parece haver contradição entre Paulo e Tiago nesse sentido. Se compararmos com Romanos capítulo 3 e 4 e Gálatas capítulo 3 com Tiago 2, o estudo cuidadoso das Escrituras dos dois nos comprova que não há nenhuma incoerência entre ambos, à luz dos princípios exegéticos. Uma análise serena nos leva à conclusão de que há perfeita harmonia entre os dois. Primeiro, fazer um confronto entre as passagens aparentemente conflitantes, isto é, colocá-las uma ao lado da outra. Romanos 3, 20 até o 31, Gálatas 3, 6 até o 14 e Tiago 2, 14 até o 26. Segundo, a leitura atenta dessas porções, especialmente no Novo Testamento, é suficiente para esclarecer o sentido. Terceiro, o estudo do contexto das epístolas é valiosa para ampliar nossa compreensão. Tiago se dirige aos judeus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Eram cristãos ou crentes em Cristo. No capítulo 2, ele os chama 4 vezes de irmãos, versos 1, 5, 14 e 15. Se eram crentes, já tinham a Cristo no coração. Sendo crentes, não iam fazer obras para alcançar a salvação. Apenas deviam praticá-las para provar que eram crentes. Eles afirmavam ter fé, mas Tiago a chama de morta, porque não há evidencia nas obras. Paulo escreveu aos Gálatas porque os membros das igrejas de Gálatas, influenciados por mestres judaizantes, pensavam que adquiriam a salvação cumprindo as obras e minúcias do judaísmo. Gálatas 2, 16 e 3, de 1 a 6. Paulo torna claro que ninguém poderia ser salvo por suas ações ou pela guarda da lei. Em Romanos 3, 28, ele diz: somos salvos pela fé em Cristo e não pelas obras boas que fazemos.
Tiago 2:24. Assim vocês veem que a pessoa é aprovada por Deus por meio de suas ações. E, portanto, que o homem é salvo pelo que faz, pelo que crê. Onde Paulo diz fé, Tiago afirma obras. São contraditórios? Não. Paulo está escrevendo para judeus que queriam alcançar a salvação guardando preceitos da lei, fazendo as boas obras. A pessoa é salva do pecado somente por Cristo, nada que vá além de Cristo. Gálatas 1, verso 9. Para o céu só há um caminho, Cristo. João 14, 6. A salvação é possível por Ele. Atos 4, verso 12. Ele é o único mediador. 1 Timóteo 2, verso 5. A vida de Cristo que está no convertido terá que manifestar-se em obras, não para viver, mas porque está vivo, não para se salvar, mas porque está salvo. Paulo nunca combateu obras para o salvo, pelo contrário, estimulou-as repetidamente. Paulo condenou, e isso sim, obras como meio de salvação. Paulo e Tiago estavam no mesmo palco, de costas um para o outro, cada um tratando com problemas específicos. Paulo combatia o legalismo, ou uso indevido da lei, o esforço para obter méritos através de obras. Tiago enfrentava o problema do intelectualismo, pessoas que tinham uma fé na mente, defendiam que a fé sem as obras é suficiente. Tiago diz a esses que eles não tinham fé, porque não a revelavam em obras de amor. Tiago não acreditava em fé e obras, mas em fé que opera. Paulo condena as obras da lei e Tiago defende as obras da fé, do amor ou da graça. Se o contexto indica que eles estão falando de obras diferentes, a hermenêutica nos instrui que diferente deve ser a sua exposição. Se o contexto indica que eles estão falando de obras diferentes, a hermenêutica nos instrui que diferente deve ser a sua explicação. Paulo atenta para a causa da salvação, Tiago para os efeitos da mesma salvação. Paulo fala em fé, Tiago em obras. Ambos, porém, se referem à mesma salvação, fé que produz obras e obras que provam a fé. Paulo afirma que o patriarca Abraão foi justificado pela fé, sem qualquer obra da lei, enquanto Tiago diz que Abraão foi justificado por obras quando estava disposto a oferecer o seu filho ao Senhor. Paulo olha para o ato da salvação, o momento em que o Senhor entrou e possuiu o coração do patriarca. Tiago, porém, contempla o efeito dessa fé que se manifestou no oferecimento de Isaque no Monte Moriá. Em Gênesis 15, Abraão foi justificado pela fé. Paulo cita o verso 61, mas em Gênesis 22, Deus justificou Abraão por suas obras, mas obras de fé. Fé em ação é o que Tiago nos apresenta no capítulo 2 de seu livro, ilustrando-a com a experiência de Abraão relatada. É o capítulo do sacrifício. Que ninguém diga que vossas obras nada têm a ver com vossa categoria e posição diante de Deus. No juízo, a sentença pronunciada será de acordo com o que tenha sido feito ou deixado de fazer. Mensagens Escolhidas, livro 1, página 381. Como igreja, jamais depreciemos as boas obras, porque a justiça de Cristo consiste em ações corretas e boas obras, provenientes de motivos puros e altruístas. É errado pensar em Paulo enaltecendo a fé e conduzir as obras e julgar que Tiago enalteça as obras e minimiza a fé. Paulo condena as obras para a salvação, mas o exemplo de Tiago conclama os crentes que aceitam a Cristo para as praticarem.
fé e obras, longe de serem princípios contraditórios. Quando biblicamente compreendida, ambos são processos de salvação, apenas dois lados de uma grande verdade que o Espírito Santo nos ajuda a harmonizar. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador e deixar que Ele entre em seu coração? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Entre em nosso coração. Perdoe os nossos pecados. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.